Já alguma vez olhou para um comboio a passar e se perguntou: como é que esta máquina gigante se move com tanta graciosidade sobre os trilhos? Bem, hoje vamos embarcar numa viagem fascinante para descobrir exatamente isso, desde os seus primórdios fumegantes até aos supercomboios do futuro. Vamos voltar ao início do século XIX. A Revolução Industrial estava a todo o vapor, e a necessidade de transportar mercadorias pesadas, como o carvão, de forma eficiente, era gigantesca. As primeiras soluções eram carros puxados por cavalos em trilhos de madeira ou ferro. Eram melhores do que as estradas de terra, mas ainda limitados pela força animal. Foi então que um engenheiro britânico chamado Richard Trevithick teve uma ideia revolucionária. Em 1804, ele construiu a primeira locomotiva a vapor funcional. Imaginem só, uma caldeira cheia de água, aquecida por carvão a arder, que produzia vapor sob alta pressão. Esse vapor empurrava pistões para a frente e para trás, que, por sua vez, faziam girar as rodas. Era pura força bruta, barulhenta, fumegenta, mas mudou o mundo para sempre. A Rocket, de George Stephenson, em 1829, aperfeiçoou este design, tornando as locomotivas a vapor mais rápidas e eficientes. De repente, o mundo ficou mais pequeno. As pessoas e os produtos podiam viajar distâncias que antes levavam dias ou semanas em apenas algumas horas. Esta nova era foi marcada pela expansão de vastas redes ferroviárias que ligavam cidades, países e até continentes. Para que tudo isto funcionasse, a tecnologia dos próprios trilhos teve de evoluir. Os primeiros trilhos de ferro fundido eram frágeis e quebravam com frequência. A invenção do processo Bessemer em meados do século XIX permitiu a produção em massa de aço, um material muito mais forte e durável. Os trilhos de aço podiam suportar comboios mais pesados e mais rápidos, tornando as viagens mais seguras e fiáveis. A forma do trilho também é genial. Se olhar de perto, verá que ele tem uma secção transversal em forma de I. Esta forma distribui o peso do comboio de forma eficiente para a base, que é fixada em travessas de madeira ou betão. Essas travessas, por sua vez, assentam numa camada de pedras chamada balastro, que proporciona drenagem e estabilidade a toda a estrutura. É um sistema incrivelmente robusto. A forma como as rodas do comboio se mantêm nos trilhos também é um golpe de gênio. As rodas não são cilindros perfeitos. Elas são ligeiramente cônicas. Além disso, elas têm uma flange, uma pequena borda no lado interior. Quando o comboio faz uma curva, a roda exterior tem de percorrer uma distância maior do que a roda interior. Graças à sua forma cônica, a roda exterior sobe ligeiramente no trilho, o seu diâmetro efetivo aumenta, e ela percorre mais terreno, enquanto a roda interior faz o oposto. Este design simples, mas brilhante, permite que o comboio faça curvas suavemente sem sair dos trilhos. Com o passar do tempo, a era do vapor deu lugar a novas tecnologias. Em meados do século XX, surgiram as locomotivas diesel-elétricas. Nestes comboios, um grande motor a diesel não move diretamente as rodas. Em vez disso, ele alimenta um gerador que produz eletricidade. Essa eletricidade é então enviada para motores elétricos ligados aos eixos das rodas. Este sistema é muito mais eficiente, mais limpo e requer menos manutenção do que uma locomotiva a vapor. Depois vieram os comboios elétricos. Estes recebem energia diretamente de linhas elétricas suspensas, chamadas catenárias, através de um dispositivo no topo do comboio chamado pantógrafo, ou de um terceiro trilho eletrificado ao lado da via. São ainda mais eficientes e silenciosos do que os comboios a diesel, e não produzem emissões locais, tornando-os ideais para áreas urbanas e para o transporte de alta velocidade. E isso leva-nos à era moderna dos comboios de alta velocidade, como o Shinkansen no Japão ou o TGV em França. Estes são verdadeiras maravilhas da engenharia. Para atingir velocidades superiores a 300 km por hora, tudo tem de ser perfeito. Os trilhos são soldados em longas secções contínuas para eliminar os solavancos. As curvas são extremamente largas e graduais.
e os próprios comboios são projetados com uma aerodinâmica sofisticada para cortar o ar com o mínimo de resistência. Mas a evolução não para por aí. Estamos agora a entrar na era dos comboios de levitação magnética, ou maglev. Estes comboios não têm rodas. Eles usam ímãs superpoderosos para flutuar literalmente acima dos trilhos, eliminando completamente o atrito. Outro conjunto de ímãs impulsiona o comboio para a frente a velocidades incríveis. O maglev de Xangai, por exemplo, atinge 431 km por hora no seu serviço comercial diário. É quase como voar ao nível do solo. O futuro dos comboios parece ainda mais promissor. Estamos a ver o desenvolvimento de comboios movidos a hidrogênio, que emitem apenas vapor de água, e projetos como o Hyperloop, que propõe o transporte de passageiros em cápsulas através de tubos de vácuo a velocidades supersônicas. Independentemente da tecnologia, o princípio fundamental permanece: mover pessoas e mercadorias de forma eficiente e sustentável. Os comboios continuam a ser uma das formas de transporte mais ecológicas que temos, especialmente quando alimentados por eletricidade renovável. Da próxima vez que vir um comboio, lembre-se da incrível jornada de inovação que ele representa. Desde o vapor e o aço até aos ímãs e ao hidrogênio, o comboio é um testemunho da nossa capacidade de superar desafios e de nos conectarmos uns aos outros. É muito mais do que apenas uma máquina. É uma força que moldou o nosso passado e que continuará a impulsionar o nosso futuro. Espero que tenham gostado desta viagem pela história e pela ciência dos comboios. É um mundo fascinante, não é? Se aprendeu algo novo hoje, não se esqueça de deixar um gosto neste vídeo, partilhá-lo com os seus amigos e subscrever o nosso canal para mais conteúdos como este. Obrigado por assistir e até a próxima.